15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanha pela rádio nesta manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a você que nos acompanha pela internet. Que bom estarmos juntos neste dia 26 de novembro, quinta-feira, rezando e agradecendo a Deus, ouvindo e meditando o seu santo evangelho. No evangelho de hoje, Jesus alerta os seus discípulos para tomarem cuidado com as perseguições. Devem ser corajosos, porém prudentes. Não devem temer as perseguições, mas também não devem se arriscar desnecessariamente, ajudando-nos, assim, a não fraquejarmos diante das dificuldades desta vida. Hoje conheceremos um pouco sobre a vida de São Leonardo de Porto Maurício. Comemoramos hoje o Dia Interamericano do Ministério Público do Corpo Auxiliar da Marinha. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do Dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra. Irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, um pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, testar a nossa perseverança e a nossa fé nos momentos difíceis, eis a proposta da liturgia deste dia, pois é nas situações desafiadoras que provamos a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, do mesmo modo que se prova o ouro no fogo. Dizer que temos fé quando tudo vai bem é fácil, mas quando somos colocados no limite da nossa resistência, aí sim se comprova a verdadeira fé, como vemos nas leituras no Evangelho do dia de hoje. O Evangelho de hoje busca nos alertar para essas situações. Momentos servirão de indicativos para que nos fortalecemos na fé. Sejamos perseverantes. Exigirão de nós mudança de comportamento, irão nos desinstalar, nos provocar, pois o irão muitas das nossas seguranças, mas quem permanecer firme poderá erguer a cabeça, porque sairá vencedor. Nesse sentido, a liturgia de hoje faz um contraponto entre prisão e libertação, condenação e salvação. Na primeira leitura, no livro de Daniel, Daniel é preso junto aos leões, mas é libertado por Deus, pois teve fé e foi perseverante nela, apesar da terrível ameaça. No Evangelho, Jerusalém foi condenada à destruição, mas reerguida pela perseverança e fé daqueles que permanecem firmes e obtiveram a salvação. Desta maneira, se a destruição está próxima, mais próxima ainda está a libertação. Diz o Senhor: não temos que temer tudo o que destrói, nem mesmo a morte poderá acabar conosco, porque nós temos alguma centelha divina. Deus soprou o seu Espírito em nós, e por isso mesmo Ele nos resgata até mesmo da morte. Por isso mesmo a opressão e a liberdade são duas facetas da mesma moeda, e Deus nos liberta de todas as amarras e opressões deste mundo. A destruição da qual nos fala o Evangelho deste fim de ano litúrgico é a destruição das coisas que de fato precisam ser destruídas,
para que o novo possa surgir. Enquanto estruturas arcaicas e opressoras continuarem a existir, não surgirão novas formas de vida. Devemos romper com as cadeias que nos limitam, que nos barram, que às vezes são excludentes e muitas vezes também afastam as pessoas. É preciso fazer de forma nova, é preciso ter ousadia. Por essa razão, o alerta que nos traz a liturgia desta semana não é para nos amedrontar, mas para nos encorajar a permanecermos firmes, crendo que a vida vence a morte, que o bem vence o mal. Com nossa fé renovada, poderemos entrar confiantes no novo ano litúrgico, enfrentar os leões que virão pela frente e contribuir para pôr fim a tudo o que não é da vontade de Deus. A possibilidade de um ano novo, ela é sempre possibilidade de mudança, de recomeço, de reestruturação de nossa vida, de vencer as cadeias de pecado, as cadeias de opressão que nós estamos amarrados a elas. Que o exemplo de Daniel nos ajude neste processo e nos faça mais fortes e perseverantes para não temermos fazer a vontade de Deus em nossa vida, mesmo que ela pareça difícil, mas é o próprio Deus que há de nos sustentar e há de nos resguardar nessa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Leonardo de Porto Maurício. Lembramos hoje a santidade do sacerdote, que pela sua vida e missão mereceu ser constituído pelo Papa Pio XI como patrono dos sacerdotes, que em qualquer parte da terra que se consagram às missões populares católicas. São Leonardo, grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório, nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, na Itália, a 20 de dezembro de 1676. Aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo sua mãe. Tendo sido criado e educado pelo seu tio, encontrou cedo sua vocação ao sacerdócio. Por isso, ao renunciar a si mesmo, foi para Roma formar-se no Colégio da Companhia de Jesus. Por causa da sua inocência e sólida virtude, conquistou a simpatia e a alta consideração de seus superiores, que nele viam outro angélico Luís Gonzaga. Entrou para a ordem franciscana no convento de São Boaventura e com 26 anos já era padre. Começou a vivenciar toda a riqueza do evangelho e a radicalidade típica dos imitadores de Francisco. Por isso ocupou posições cada vez maiores no serviço à ordem, à igreja e para com todos. Devoto da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença, São Leonardo de Porto Maurício era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, na forma da adoração a Jesus Eucarístico. Foi no século XVIII o grande apóstolo do santo exercício da Via Sacra. Era um grande amante da pobreza radical e franciscana. Toda a vida, penitências e orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Era tal a unção, a caridade ardente, o entusiasmo que repassava em suas pregações, que foi enviado por Clemente XII a ouvir os sermões de Leonardo, para depois o informar a este respeito. Desempenhou-se da sua missão dizendo que nunca ouvira pregador mais arrebatador, que o efeito de seus discursos era irresistível, que ele próprio não pudera reter as lágrimas. São Leonardo era digno sucessor de Santo Antônio de Lisboa, de São Bernardino de Sena e de São João Capistrano. O próprio Pontífice Bento XIV quis ouvir o famoso missionário e por isso chamou a Roma em 1749, a fim de preparar os fiéis para o Ano Santo. Depois de derramar-se por Deus e pelos outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir, como desejava, mas deu toda a sua vida no dia a dia até adoecer e entrar no céu, a 26 de novembro de 1751, no convento de São Boaventura, em Roma, onde 54 anos antes se consagrara ao Senhor sob o nome de São Francisco. Não se limitou apenas à pregação, o ilustre missionário de Porto Maurício. Deixou também vasta coleção de escritos publicados a princípio isoladamente, reunidos depois numa grande edição que prolonga no futuro a sua prodigiosa ação missionária. Não apenas dentro das fronteiras da Itália, mas cujo âmbito é todo o mundo civilizado, pelas traduções feitas em quase todas as línguas cultas.
Estes escritos constituem, em geral, um rico tesouro de verdades ascéticas e ensinamentos morais e homiléticos. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.